Então, a nossa lição de hoje é mediando a graça. Então, o que é graça? De hoje é mediando a graça. É algo que você recebe sem merecer. Deus criou os céus, a terra, criou o homem, você recebe. E se relacionava ao homem, que os céus, a terra. O que o homem fez para merecer? Criou o homem, relacionava com ele. Então nós vamos estudar hoje, assim, tentar entender que todo fundamento precisa ter os relacionamentos como a prioridade. Todo fundamento, assim, tentar entender relacionamento, a vertical, relacionamentos como precisa ter. São dois grandes fundamentos: amar a Deus de todas as coisas e ao próximo crescimento. Então nós vamos, dentro desse contexto, analisar a importância de amar a Deus e ao próximo. Dentro desse contexto, nós temos a ponte entre Deus e o homem, a nossa graça, não da salvação, como a ponte. Deus e o homem, a graça da salvação a nível de graça. Só Jesus. A graça do perdão do pecado contra Deus, só Jesus. Mas só Jesus. Se eu pecasse do perdão do Nelson, caros poder contra Deus, mas a autoridade e poder de Deus. Se eu pecados contra Deus, contra o Nelson, contra esse corpo, aí é só Jesus que pode interceder por Deus. Pecar contra Deus. Então, o objetivo da lição é mostrar que Deus constrói relacionalmente. Ou seja, o objetivo, o homem, ele falou, façamos que Deus constrói o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava falando? Façamos que Deus constrói, falou, ele não fez nada que não a nossa imagem simples de fazer as coisas relacionalmente. A nossa imagem. Nós devemos seguir seu exemplo em construir negócios bem-sucedidos. A construção, esse exemplo, deve ser através da graça mediadora, ou seja, você media bem-sucedidos. Nós vem de uma pessoa com outra, bem de Deus com você ou com outra pessoa. Ou seja, você o fundamento de qualquer organização é o senso da necessidade mútua. Mútua é recíproca. Ou seja, eu preciso de você, você precisa de mim. Qualquer organização completa em nós mesmos. Mútua, seja completa. Eu preciso de nós. Deus nos fez ser você daqui. Nós que somos completos. Em nós mesmos. Os nossos dons, você precisa de habilidades. Que é a cola relacional, ou seja, que nos une. São essas necessidades. A valorização das pessoas é muito importante, a comunicação entre os seus membros e a sua capacidade de servir aos outros, tornando-se chave para a comunidade e a sua ação organizações funcionarem, a valorização dos outros, tornando-se capacidade de servir, está falando hoje. Qual é o engano sobre esse tema que o sistema do mundo diz que existe? Somos informados falsamente que mediação da graça soa como heresia da fé católica, colocando a mediação da graça salvadora e perdão de pecados de Deus em uma pessoa ou na igreja. Mas como eu acabei de falar, não é nada disso. A verdade é que todas as organizações necessitam mediar questões relacionais. É que somente Cristo as organizações podem mediar a graça salvadora e o perdão dos pecados de Deus. Nós concordamos com isso. As organizações, toda a vida, e o perdão do pecado, ela está fundamentada em Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus e o Pai. Fundamentada. Cristo é o autor e consumador da nossa salvação. O mediador é uma ponte entre as partes, cuidando da mediação e necessidades que existam entre elas. É uma ponte. O mediador representa ambas as partes e necessidades. Seres humanos podem intermediar a graça de Deus e necessidades. Por exemplo, quando nós oramos, podem intermediar. Não sou a graça de Deus, não é a minha cura que está indo para as pessoas, é a cura de Deus que está indo. Eu sou apenas um mediador, não
não é a minha cura. Ajuda financeira, Deus provê, Deus só apenas deu trabalho, deu de uma forma, e eu ajuda financeira, Deus mediano, Deus só apenas a bênção de Deus, um carinho, né? Ajuda, amor, quando ajuda, porém só Cristo no trabalho mediar a salvação, Deus, um carinho, né? Amor. Porém, e aí é aquilo que eu falei, né? A maior parte do conflito entre os católicos dos anos 1400 a 1500, aquilo que eu falei, dizer católicos e protestantes, entre os anos 1500, está centrado nessa questão. Católicos romanos diziam que os líderes da igreja podiam mediar dos anos 1500, não. A salvação católicos e protestantes, uma vez que receberam a chave do reino na fundação da igreja pelo apóstolo Deus. A salvação. A posição protestante é que nenhum homem pode mediar a graça salvadora de Deus e o perdão dos pecados. Nenhum homem, exceto Jesus, nem pode mediar a graça salvadora de Deus. Jesus deixou isso bem claro, que ao servirmos aos outros, nós na verdade estamos servindo a Ele. Jesus deixou isso bem claro. E nesse sentido, as pessoas podem representar, nós na verdade estamos o amor de Deus e o cuidado de Deus para os outros. As pessoas podem representar. As Escrituras deixam bem claro que cristãos recebem dons espirituais, dons ministeriais, e o poder recebem Cristo para servir a humanidade, mediando em seu nome, ministeriais, que cristãos são exemplos de relacionamentos modelados na mediação da graça. Pais mediando a provisão e proteção de Deus nos relacionamentos, na verdade, os nossos da graça. Pais mediando a provisão de Deus. Exemplo, quando a gente trabalha, a gente cuida deles. Pais mediando, a gente cuida deles, nós estamos mediando a graça de Deus Pai para eles. Deus proveu os pais para esse trabalho. Deus mediando sua provisão para nós através de animais e plantas para o nosso sustento físico. Um outro exemplo da mediação da graça de Deus é Deus mediando sua capacitação para nós governarmos a mediação da graça da igreja através dos 5 Deus mediando sua capacitação dados ao homem. Um outro exemplo, por exemplo, a igreja através dos 5 o que você tem a falar? Esse estudo é um estudo que é interessante, né? É um estudo um pouco diferente do que a gente, tem acostumado. Eu acho que a palavra mediação seja praticamente um tabu dentro da igreja cristã. Mediação, a primeira coisa que você pensa é o padre mediante, de fato, né? Perdão de pecado, falando lá sem se confessar, né, cara? E aí o padre pede para você rezar uma Ave Maria, 10 Pai Nossos, e aí você está perdoado dos seus pecados, porque o Pai o Padre é aquele intermediário entre Deus, e aí é perdoado. Eu acho isso bastante Eu acho que isso é bastante um tabu dentro da igreja. Bastante é difícil a gente ouvir falar sobre a mediação. E aí, na primeira vez que eu li isso era da igreja no ano passado, poxa, eu falei, caramba, uma boa primeira vez que eu li isso passado, grande revelação, né? A primeira vez que eu li isso, dirigida aqui pelo Dennis Peacock, a gente não vê essa questão da mediação como forma da gente servir, como uma forma da gente exercer o mandamento de Deus, que é o próximo da mediação, servir como forma da gente e a partir daí crescermos como pessoas e executarmos de fato o reino de Deus na nossa vida. Então assim, Deus quer daí crescer. Eu penso que diante da nossa vida, desse briefing que o Sérgio passou pra gente, o quanto que Deus ele intenciona, né, que nós andemos de forma relacional. Esse é o nosso propósito aqui na Terra, né? Que a gente ande de forma relacional, valorizar cada pessoa, valorizar cada dom, cada talento de uma pessoa. Do ponto de vista, poxa, aquele dom que essa pessoa tem, ela vai ser benéfica. Deus pode estar falando por aquela pessoa, para mim, através daquela pessoa, e ao mesmo tempo ela vai ser
Deus, eu possa trazer imagem e semelhança do Pai Criador. Eu posso trazer através das ações que eu vou tomar, através das atitudes que eu tomar, porque eu represento a graça de Deus. Pai Criador. E Deus quer que a gente utilize isso no nosso trabalho. A forma como a gente está pensando no mundo de trabalho, a forma como a gente está agindo nisso no nosso trabalho, a forma como a gente está pensando no nosso ambiente profissional, reflete a forma como a gente encara a nossa vida espiritual, no nosso ambiente profissional. Porque se a gente honrar, as pessoas que estiverem no nosso ritual, lapidar, procurar, entender seus dons e talentos, isso a gente discute aqui, não é o inicial, seus dons, tema discute aqui novo, a gente discute aqui essa questão da entender o dom, entender o talento de cada um, utilizar para o bem daquela empresa, não simplesmente focar ali no que a tua empresa produz, não simplesmente no produto, mas principalmente simplesmente focar de relacionar a tua empresa. Isso não só na nossa empresa, como também dentro de casa, atualmente, às vezes a gente está lá tocando a nossa vida. E a gente deixa não só na nossa empresa, os nossos filhos, acaba se preocupando sobre o trabalho, enquanto que a gente deixa o Senhor mais preza, a questão profissional, acaba se preocupando, não deixarmos riqueza, mas nossa fortuna, habilidades gerenciais, habilidades de administração, não deixarmos riqueza, temos feito isso. Habilidades gerenciais, habilidades. Deus cria de forma relacional. Habilidades gerenciais, a gente hoje cria por forma relacional. Então, sério, tentativas do inimigo de separar, eu não posso, sei se vocês veem, mas é muito claro hoje, essa polarização, polarização muito grande. Então, quem tem Facebook e Instagram aqui, tem alguém? Polarização muito grande. Tem 3 pessoas, muito claro, quem tem Facebook e Instagram aqui. Então, assim, se você tem Facebook e Instagram, são 3 pessoas, e você se posiciona de forma, então assim, proativa, relacionada à política, o tempo que está na moda hoje, você se posiciona, por exemplo, você se posiciona a favor do, se você é proativa, relacionada à política, faz tempo, está na moda hoje, rapaz, no dia seguinte você vai ter uma dezena, centenas rapaz, no dia desfazimento de amizades por conta daquele teu posicionamento. Da mesma forma, se você posicionar de forma desfazimento pró-direita, não se posiciona de uma forma, principalmente se você posicionar Bolsonaro, que é um cara mais desfazimento de amizade, não ser calhambada de pessoas que vão te criticar, vão falar, não, é isso e aquilo, e não fazer mais questão de você como amigo. De forma polo direita, polo esquerda, o polo, como a gente fala de vez em quando aqui, o capitalismo, o socialismo, o polo dos pobres e dos ricos, o polo dos negros e dos brancos, os norte contra os ricos, e o homem contra a mulher, o polo dos pobres. Então, o diabo, ele tenta também contra o sul, de uma certa forma, trazer o igualitarismo. Por isso a gente vê também, a gente já viu aqui que não é uma coisa bíblica, e ao mesmo tempo segregar grupos contra o sul. Isso também não é bíblico. Por quê? Porque como é que a gente vai, vamos lá, por exemplo, o machismo muito grande, Poxa, isso faz muito mal, por quê? Porque isso é importante numa sociedade, o homem é mulher, com seus talentos, com seus dons, com as suas vontades, com suas cada um tem isso também, não ao que colaborar numa sociedade, cada um. A gente tem que entender a função de cada um, colaborar, não só dentro da igreja, mas tem que entender como todo esse mundo, a gente valorizar isso, valorizar os dons, os talentos, e lapidar esses dons. Essa é a nossa função. E valorizar, essa é a nossa função, os dons, os talentos. Amém. Isso, valorizar. Então, o segundo engano mundano são os falsamente informados. Amém. Essa é a nossa função. Que viver em comunidade, a comunidade humana é maravilhosa, mas no caso das decepções e necessidades, só Jesus nos livrará. A verdade é isso, mas a verdade é que cada membro funcional de uma equipe e uma comunidade deve contribuir de uma forma vital para o seu sucesso.
ele é parte da solução. Ele não é um espectador. Jesus poderia satisfazer todas as nossas necessidades de forma isolada, mas ele optou por não fazer assim. Ele trabalha através das pessoas. De forma isolada. Se vocês me amam, então como é que eles trabalham através disso? Como é que vocês conhecerão que vocês são meus discípulos? O nosso amor que há em vocês. Se vocês conhecerem a qualidade das pessoas, um pouco sobre isso. Então, o suprimento mútuo, a necessidade humana é algo pensado por Deus. Então, nós temos falhas, nós temos necessidade de que um nos ajude. Isso não é uma maldição, nós temos falhas. Agora, se nós temos dentro de nós um pensamento egoísta, vivemos para nós, aí nós temos todos. Alguém levanta uma necessidade, mesmo que um pensamento egoísta. Você percebeu isso? Que às vezes assim temos que ajudar fulano lá, os reais. Aí a primeira reação é pensamento egoísta. Olha, eu fiquei chateado. Aí, puxa vida, eu tenho que, né? Dar aquele camarada. Aí, chato. Aí vira quando deveríamos, olha, eu fiquei chateado. Deus tem camarada. Nos alegrarmos com isso. Aí, então, isso são homens, olha, eu fiquei chateado. Ponto. Nós realmente estamos amando Deus nos ama. Nos alegrarmos. Olha, eu fiquei chateado. O que Deus fez 40 anos no mundo, no deserto? Deus nos louvou, que vida. Nos alegrarmos, nós realmente estamos. Deus fez 40 anos no mundo. Então, assim, essa necessidade humana faz parte da genialidade de Deus. Então, assim, isto é o que produz grandes equipes, empresas, famílias prósperas, essa necessidade. Isso é o que produz. Então, a mediação da graça, graça, empresa, família, gratuito, é algo que você faz sem esperar nada em troca, é parte da genialidade de Deus. E é o que nos une, uns aos outros. Nós não precisamos dos outros, como diz Rock no filme. Eu tenho falhas, você tem falhas, mas todos nós temos falhas. Nós não precisamos. Você tem falhas, mas eu tenho falhas, você Deus nos criou todos com pontos fortes e fracos, de modo que precisamos dos dons de Deus, do amor dele, como fonte de todas as coisas boas. Precisamos, de modo que, se nós fôssemos autossuficientes, não precisaríamos dos dons de Deus. A mútua necessidade, ou seja, recíproca, eu falei genialidade de Deus, pela qual a verdadeira comunidade é mantida unida. Assim é em qualquer família, igreja, empresa, ou nação. Todos nós somos necessários para ser um todo. Assim é em igreja, empresa, todos nós. Ontem eu falei, inclusive, eu falei um pouco sobre isso. Somos necessários para ser influenciado, claro, que eu li esses assuntos durante a semana. Não, por isso você vai pregar domingo, você está muito influenciado pelo que você vai durante a semana. E eu dei o exemplo que eu estava fazendo uma ministração para uma empresa pública, uns anos atrás, na Bahia. Era uma grande conferência dos empregados. E eu estava falando sobre qualidade total pública, uma grande conferência dos empregados. Então a pessoa falou assim, depois de 2, 3 horas de palestra, falando sobre. Sérgio, você podia resumir assim, de uma forma bem prática, bem simples, o que é gestão de qualidade total? De uma forma qualidade total é um sistema onde você mistura todos os processos da empresa funcionam com qualidade. Ou seja, qualidade total é um sistema. Então eu passei para ele, imagine que cada uma empresa, cada pessoa, cada setor, é como se imagine quem. Então eu passei para ele, cada uma empresa. Quando você tem um cliente, você faz bolo. Então, você tem um cliente que compra o seu bolo, o que você tenta fazer? Você compra fazer um melhor bolo, você faz bolo, para que aquele cliente volte. Quando você tem um cliente, o que você tenta? Só que dentro das organizações, por exemplo, tem um setor que recebe informação, ou recebe materiais de um setor, ele passa por outro, até chegar na expedição para ser entregue. É assim que funciona. Um setor você tem por outro. Só que cada um trabalha
está no sistema de qualidade total, só que cada um fiz a minha parte, né? É assim que funciona. Ele não está preocupado, ele não se coloca no lugar do outro setor que está recebendo o que ele fez. Está preocupado, ele não se coloca. Faça os outros parte do que ele quer que faça. Só que cada um está escrito onde? Faça os outros. Na Bíblia, isso é uma regra de ouro no lugar. É tão poderosa essa regra. Quando tudo que você plantar, você vai colher. Está escrito onde? São evangélicos. Cada um. Então, se você quer construir uma família, um relacionamento, você quer construir uma empresa altamente eficiente, treine cada um a ver internamente altamente eficiente. Você quer ser um cliente de cada um a ver internamente altamente eficiente. Ou seja, as pessoas fazem como eu fiz a minha parte. Na hora que mais comigo, isso é o retrato, as pessoas fazem como eu fiz a minha parte. Uma empresa subdesenvolvida. Não, uma empresa altamente competente, como eu fiz a minha parte. De uma empresa subdesenvolvida. Uma empresa altamente competente. Se tiver algo que eu possa melhorar para te facilitar o seu trabalho, você me avisa, tá certo? A empresa altamente competente. É assim que deve que eu possa melhorar para te facilitar. Isso é a engrenagem relacional, assim que deve ter a inteligência. Isso é de Deus. Mas o homem, no egoísmo em que ele foi criado e doutrinado, mas o contrário, foi a sua. Eu fui torcendo para o meu companheiro do lado tem sucesso para mim ser mais reconhecido que ele. Eu fui torcendo para o meu companheiro do lado. E o pior é que lideranças para mim ser mais reconhecido que ele. Absurdo, sucesso para mim ser. Então, o princípio da necessidade mútua absurdo produz a sinergia. Então, que é a multiplicação. Mas não é uma multiplicação, produz a sinergia. Que a necessidade mútua é algo exponencial. É uma multiplicação. Produz a sinergia. É algo normal, é quando você soma 2 com 2, dá 4. Mas se você levar o normal, é, por exemplo, 2, ou se você somar 3 vezes 2, dá 6. Mas se você levar 2 ao cubo, por exemplo, 2, se você somar 2, 4, 4 vezes 3, 2 e 2, dá mais. Então, sinergia é algo exponencial. Você vai muito mais do que somar. Vamos somar nossos esforços. Se nós fizermos com aquela mentalidade somariante, o resultado é muito 2 e 2 é muito mais que 2 é 6, é 8, é 10. O resultado dos nossos esforços. Então, assim, sinergia é o resultado de pessoas puxando juntas, independente do conjunto de dons que cada um tem, de tal modo que o resultado de 2 mais 2 é 6 e não 4. Sinergia resulta em grandes empresas, grandes igrejas, grandes equipes, famílias maravilhosas. Em mesmo Coríntios 12, Paulo aí, ele fala da importância de cada membro, dos dons espirituais, e fazendo uma analogia para os membros do corpo humano, a importância de cada membro, claro, por exemplo, que a importância da mutualidade, ou seja, muito espirituais, membro precisa da importância da. Como é que eu posso andar se eu não tiver meus olhos? Então, as minhas pernas precisam do outro. Como é que eu posso processar uma informação, falar se eu não tiver meus olhos? Se meu ouvido não escutar. Então, assim como os meus membros dependem do outro, nós também temos que entender que nós necessitamos um dos outros. Da mesma forma, nós também temos que entender que nós precisamos. Então, a necessidade de honrar todos os dons é fundamental, e principalmente aqueles que são menos essenciais. Claro, isso está lá em 1 Coríntios 12, 23. O espírito poderoso da formação de equipe depende disso. O pleno conhecimento de Deus só virá através de quando andamos em comunhão, unidade. O pleno conhecimento Efésios 3, conhecimento de Deus, de 17 a 18, eu vou ler só para vocês, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estejam arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, para que compreender com todos os santos qual será a largura, a profundidade, com todos os santos
o compreendendo todos do amor de Cristo. Compreender com todo você não. E na sua empresa, qual será um setor, o que a gente acha que é o ideal? E você formar realmente características diferentes ou mesmo características? A gente acha que é o ideal? Pessoas, características diferentes, talentos diferentes ou pessoas mesmo características? Por quê? Eu vejo muito isso, características diferentes. Lá onde eu trabalho, é muito assim, certo? Pessoas com características federal é assim, um é economista, o outro é engenheiro, o outro é advogado, o outro é administrador, o outro é economista. Lá onde eu trabalho é pista, o outro é um gado, salada de fruta federal, para gerir tudo isso. Só que ao mesmo tempo é isso que você falou, é uma salada, pessoas bem exploradas, bem geridas. Só que ao mesmo quando é tudo abandono, tudo, né? Não tem direção, não tem administração, não tem. Aí é dificuldade. Quando é tudo a palavra de Deus fala e serve para a gente muito bem, é isso. Não adianta só a gente ter uma mente muito boa, se a gente não funciona muito, porque a palavra de Deus. O Ronaldinho Gaúcho, ele não faz o trabalho sozinho, ele precisa de outros 10 correndo para ele. O Ronaldinho precisa de um goleiro de Gaúcho, ele precisa de outros mais 10 para trabalhar sozinho. Zagueiro, que é um cara forte, duro, precisa de um atacante, pode ser caneludo, mas o cara que coloca pra dentro, né? Precisa ter um lateral direito, um lateral esquerdo, um corredores, precisa ter um gol de guarda correndo pra cima e pra baixo ali pra marcar, lateral direito, e aí deixa pra ele criar. Precisa ter um gol de guarda correndo mais pra baixo, acontecer se tiver um Ronaldinho Gaúcho, um lateral direito, corre bem, mas não tiver um técnico, um bom gestor, se tiver um lateral direito, pode ser que aconteça bem, pode ser que não aconteça, né? Então o Ronaldinho Gaúcho está lá, ali, dinheiro pra caramba, e os dois chegaram agora, pode ser que aconteça bem. Então um está querendo subir, o outro quer manter, o outro quer chegar assim, no oitavo, o outro está pensando. Então, mas se tiver um grande líder por ali, aí esse é o mínimo nosso chamado, né? De ser um grande administrador, de ser um grande gestor, de ser uma pessoa que lapida de fato talentos, né? Que faz essa lapidação de dons, uma pessoa que lapida e ser um grande, pessoas mais experientes. Realmente é muito mais difícil você pegar talentos jovens, então ainda despreparados, imaturos, inexperientes, e você em curto tempo você conseguir fazer uma boa equipe, muito despreparada, experiente. Realmente é muito você em curto pode levar tempo, né? Só que o que a palavra de Deus nos estimula é esse trabalho juntos, né? Um talento, um outro talento. É claro, casos e casos, eu não estou generalizando aqui, estou generalizando melhor, casos e casos, né? Que dá para a gente tratar nessa questão. Mas eu vejo, por exemplo, o pessoal do judiciário nessa questão, a AGU, o pessoal da delegado da pessoa federal, está no mesmo, eu vejo os dois da Receita, na mesma carreira, assim, a AGU investiu, eu vejo o federal, eles são muito diferentes. Porque o que acontece? São pessoas, são advogados formados pelo direito, com aquele mesmo pensamento. E assim, os auditores fiscais é muito de cada coisa, são advogados, assim, muito mais difícil de gerir eles e de administrar a mesma coisa. Só que reconhecidamente, né, são pessoas muito capazes, estão bem administradas, só que reconheceria, né, consegue trazer altos resultados, né, são pessoas, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, então seria um ambiente aberto para inovação, para novos pensamentos, para novas saídas, então, porque, né, querendo ou não, a gente é formado numa caixa, né, então, você tem aqui um profissional com uma caixa, outro profissional com outra caixa, outro profissional com outra caixa, quando junta, poxa, um tem uma solução que é melhor que a outra. Não sei se eu consegui trazer, entender aqui uma caixa, mas poxa, melhor que a outra, né? Não sei se eu consegui fazer, mas essa questão todos os setores, como o Sérgio falou, né? Não sei se eu consegui olhar para todas as pessoas, né? Procurar o melhor de cada um, né? As pessoas se unem,
E aí aquilo gera um resultado muito maior do que se fossem duas pessoas sozinhas trabalhando, né? Duas pessoas sozinhas trabalhando não geraria o resultado. E aí, duas pessoas trabalhando, você gera duas pessoas sozinhas trabalhando, sozinhas. Então duas pessoas sozinhas trabalhando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Daniel. Imagina que nós estamos há pouco falando sobre criar um grupo de evangelismo. Vou dar um exemplo aí. Uma pessoa que, por exemplo, um grupo de louvor. Imagina que nós estamos com um outro que tem ideias de como atingir, falar a pessoa que, se os dois se unirem, o outro que tem como atingir, falar com as pessoas, que atrair as pessoas inicialmente, se unirem, eles podem, né? E aquela pessoa que tem habilidade, as pessoas inicialmente, porque se cada um tentar isoladamente, a pessoa que vai ter o mesmo resultado. Ou seja, são bons diferentes, porque se cada um tentar. Sabe, uma vez eu estava, não vai ter o mesmo resultado. Eu lembrei desse exemplo, ou seja, eu estava andando, eu tinha vai fazer uma viagem, passava uma vez, eu vi empresários dizendo, ou seja, são três carros diferentes. Eu andando também para cá, fazer uma viagem para Toronto, e eram pessoas assim, que só estavam querendo fazer compras e aquele meio chato, sabe? Eu andava. Propositalmente eram pessoas assim. Na realidade, ele também está aqui. Eu comecei a andar pela rua, assim, né? Querendo descansar um pouco a cabeça. E eu comecei a andar pela rua, assim, né? Cabeça. Uma música, descansando um pouco. Aquela música, depois eu fiquei no grupo cristão, né? Era só uma flauta, uma música. Eu fui atraído por ela, aquela música, era como se fosse um imã. Eu tentei, minha cabeça era na palavra, mas eu ia atraído, era como se fosse um imã, chegando de lado, assim, chegando de lá, até que veio uma pessoa, minha cabeça era na palavra, mas entende? Então as duas coisas, só aquela pessoa que eu vejo uma pessoa, eu minha palavra, mas eu queria pegar aquele folheto, olhar, só essa pessoa que eu vejo, não, essas duas coisas juntas tiveram um efeito tremendo. Eu queria pegar aquele folheto, olhar, dons diferentes, mas não, tem duas coisas tremendo. Aquele folheto, olhar. Por exemplo, no ambiente empresarial também, hoje em dia está na moda de sinergia, né? Sinergia empresarial. Por exemplo, no ambiente empresarial, caso aí, eu imagino que o Brasil é o Jorge Paulo Lema construiu o seu império, né? A gente conhece aí a empresa desde caso aí, Ambev, eu imagino que o Brasil, o Jorge Paulo Lema construiu o seu império, né? Em 1990 ele foi lá, viu uma Ambev, tinha acabado de sair de um banco, viu uma empresa deficitária, foi lá, viu a Brahma, estava lá deficitária, e aí ele resolveu comprar deficitária, e a partir daí ele resolveu fazer aquisições através de aquisições, e aí ele resolveu. Hoje em dia, todas as empresas não, mas algumas setores de M&A, empresas de consultoria especializadas em M&A, que é Merger and Acquisition, ou seja, fusões e aquisições. Isso traz sinergia. Ou seja, você chega a utilizar o modelo de negócio de uma Ambev da vida. Isso traz de capital, e aí vai lá e você compra uma empresa lá de negócio dos Estados Unidos, uma Budweiser, então eles estão tendo uma Brahma, e aí vai lá e vai utilizar o modelo de uma empresa lá, uma Stella Artois, e do nada o cara que tinha um faturamento de 500 mil reais, 500 mil dólares, o cara que tinha um ano lá, 10 anos depois ele tem um faturamento de 500 mil reais, 60 mil dólares, e um ano, puxa, muito maior, valor de margem também, muito maior, 60 bi, 25% maior, e aí sobe para 42% margem do EBITDA, né, que é lucro antes de 25%, os impostos, e sobe para 42%. Então, o que é isso? Isso é sinergia. Ele vai lá, pega as características, compra uma empresa e aí utiliza aquele dólar, utiliza aquela logística, utiliza as funções que aquela empresa, vamos supor, uma Budweiser lá nos Estados Unidos tem, plantio, modo de plantio, e aí agrega juntos eles, diminui os custos, uma bem cresce. Isso é uma sinergia, cresce lá nos Estados Unidos, porque se eles não estivessem operando sozinhos, diminui os custos, por isso que cresce. Eu estava falando do meu pai, né? Chegou uma época na empresa dele e falou, cara, ou a gente começa a adquirir novas empresas, ou a gente vai quebrar. Por quê? Porque era um momento que estava começando a se intensificar para quebrar. Grandes grupos, e aí esses grandes grupos é isso, vai ganhar sinergia através de compras, e aí a empresa pequena, o grupo morre asfixiada, não tem
vai ganhar custo reduzido, e aí a maior escala, o custo beneficiário, tem jeito, as pequenas, morre as fixadas. É muito comum uma empresa você ter o diretor financeiro que pensa em segurar no caixa. O cara de vendas, ele quer ampliar as possibilidades de vender, então ele quer aumentar estoque, ou seja, ele não quer criar problema, ampliar isso que vai custar no caixa. O cara de contratos, ele quer, ou seja, o maior cuidado por sinônimo de cláusulas possível para evitar que haja problema para ele resolver depois sinônimo de inicialmente, ou seja, ele quer cláusulas. Aí na hora, ou seja, se os três olharem cada um na área de problema, que é o que normalmente acontece, ou seja, é o caos. Se os três olharem cada um das empresas, é isso, né? O jurídico, a contabilidade que não dava os números que queriam, que as pessoas precisavam, o comercial que era responsável e o financeiro que fecha a empresa, porque o cara não libera história, não tem nada comercial. Como é que eu vou vender se não dava os números? Como é que eu vou financiar sem matéria prima? Como é que eu vou vender sem libera história? Não tem nada. Isso é o que é o oposto do financeiro que como é que eu vou sentar e vou analisar os riscos que sempre vão ocorrer se eu juros? Como é que eu vou produzir sem oposto? Quando você administra e preocupado em ser acusado do seu riscos, aí paralisa tudo. Quando o próximo engano, eles aqui é uma coisa muito interessante. Nós somos informados falsamente que colocar Deus no meio dos relacionamentos é uma ideia teórica dos cristãos, mas que eles na prática não colocam em relacionamentos. Né? É uma ideia, ele diz assim, somos informados falsamente que colocar Deus em todos os relacionamentos é uma ideia maravilhosa para os cristãos. Então, por que eles não vivem dessa forma? Colocar Deus em todos os relacionamentos? A verdade é que o nosso testemunho mais importante no local de trabalho é manter a verdade dos nossos relacionamentos. E mais importante no local é uma dinâmica, né? Mais do que palavras, nossas vidas devem refletir o que dizemos acreditar. Essa dinâmica. E aí, o Deus escreveu esse texto, eu achei muito interessante. Mediando a graça, e aí abre-se para nós a realidade do triângulo da vida. Interessante. Né? Todo relacionamento envolve você, os outros e Deus. Interessante. O diagrama do triângulo da vida, nos negócios, em tudo, na vida, Deus deve fazer a parte dos relacionamentos. Então, qual é o triângulo da vida? Eu e Daniel discutimos, por exemplo, fazer esse curso. Então, qual é o triângulo da vida? Nós podemos fazer isso, por exemplo, usando a nossa experiência e nosso intelecto. Ou nós podemos fazer isso, se eu tenho uma ideia, o Daniel, antes de responder, ele perguntar a Deus, você tem que entender antes de respondendo, eu vice-versa. Então não é uma conversa direta. Você tem que entender uma conversa. Ele vice-versa, penso. Então não é uma conversa direta. Conversando com Jesus, Daniel faz a mesma coisa. E aí, ou seja, então não é uma conversa Jesus, Daniel faz a mesma coisa, nós trabalhamos a 3. Não a 2. Então não é uma conversa. As chances de nós termos eles trabalhamos a 3, não faz a mesma coisa, o que ele chama desse triângulo da chances. Então não é uma conversa. Então no primeiro triângulo, o nosso relacionamento com os outros tem a participação total de Deus. No segundo, a gente se relaciona, a gente briga, a gente discute, a gente concorda total de Deus. Mas Deus está fora disso. O nosso relacionamento a gente briga, a gente discute, a gente concorda. Então é algo muito interessante que o nosso relacionamento, isso em tudo, né? No relacionamento dentro de casa, de filhos, de filhos, sempre dá aquela paradinha, isso em tudo. A gente ouvir de Deus antes de responder. Seja pronto para ouvir, porém, ouvir fora. Esse tardio é para ouvir Deus. Seja pronto para ouvir os filhos e aí se posiciona. Esse tardio é pronto para ouvir. Todos os relacionamentos devem ter uma regra de convivência para reuniões, prontos para ouvir. Todos os relacionamentos devem ter uma regra de convivência. Olha aqui, e aí, quando se pedir uma coisa, eu só vou ouvir isso. Ter uma regra de convivência. Se você chega no lugar, você não tem ciência. Aí você fala assim, ó, aqui, tudo que se fizer, se pedir alguém, chega no primeiro, você chama assim, por favor. E aí você fala, e aí
ele se posiciona. Tudo que você fizer. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha uma regra que você falava que todo engenheiro tinha que ser chamado de engenheiro. Né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, eu tinha alguém disse assim, todo engenheiro tinha que ser liberal. Meio rico, tudo isso estudar, você sabe, da universidade dessa forma. Cheguei no lugar que deu me chamar de engenheiro, eu achava aquilo rico. Tinha uma regra da universidade dessa forma. E logo virou piada, né? Quando alguém fazia alguma bobagem, aí chamava não. Se alguém me chamasse de engenheiro, naquele lugar virou piada. Batidor que fazia uma bobagem, aí chamava não. Se alguém me chamasse de engenheiro, virou logo batidor. Mas era uma regra, porque ele fez uma bobagem. Fazia uma bobagem, não era chamar de senhor, eu tinha que chamar logo. Era engenheiro, tinha que chamar de engenheiro, fez uma bobagem. Então era uma regra que eles criaram com o objetivo de honrar. Era engenheiro, uma chacota. Mas, por exemplo, uma regra que eles criaram com o objetivo de honrar. Era chamar de uma chacota. Mas, por exemplo, uma regra isso com o objetivo de honrar. Aqui em casa a gente pede tudo por favor, para ensinar isso aos filhos. Por exemplo, uma regra. Quando for grande, ele vai chegar em qualquer lugar, ele vai pedir favor. Isso faz uma diferença. Um dia eu estava num ambiente de trabalho, a gente pede bem simples. Mas esse encarregado é uma pessoa muito ambiente de trabalho. Já vi ele quase, quando for grande, botar a faca mais encarregado, fazer um ambiente de trabalho, uma coisa muito simples. Mas ele faz as pessoas mais humildes que ele, no ambiente de trabalho, sempre simples. Os mais eles apesar de ele ser sempre, isso é uma regra, mas tem relacionamento. Ele aprendeu em algum lugar, apesar de ele pratica isso e produz um resultado fantástico. Ele tem uma liderança, não é porque ele é violento. E tem uma liderança resultado fantástico. Eu só vi ele que ser estrangeiro quando uma pessoa lá, um emprego lá, tentou ser engraçadinho com ele. Só aí ele mudou do lugar, a pessoa um emprego lá tentou ser engraçadinho. Mas é uma coisa muito interessante. Então, assim, criar regras é algo muito interessante. E a outra coisa é você criar regra, critério, e é bíblico, na Bíblia, tem isso para resolver. E a outra coisa é você, que é muito interessante, fundamental. Critério, e é bíblico, na Bíblia. Então, assim, nós vamos falar desse exemplo de como resolver conflitos interessantes no critério. O amor corre sobre crimes, na Bíblia, tem isso, ou seja, não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, critério. Então, assim, nós vamos sobre crime, através de acordos mútuos, onde todos têm ciência. Então, por exemplo, assim, nós vamos passo a passo para você receber, você tem uma solução. Por exemplo, isso faz parte do nosso manual de consolidação aqui da igreja. Por quê? Você vem para a igreja, você acha que todo mundo é maravilhoso, todo mundo é Cristo, da igreja, estamos todos no processo. Por quê? Você vem para a igreja. E nada mais do que nós repetimos o que está na Bíblia. Porque você vai para introduzir aqui um exemplo, nada mais do que quando houver um conflito, como é que nós temos que tratar dentro desta organização. Um exemplo. Primeiro, você desenvolve uma atitude correta no seu coração. Exemplo de mansidão, humildade, inclinado ao perdão e à paciência. Então, primeiro é uma atitude de mansidão, humildade, inclinado ao perdão. Depois, primeiro, avalie a sua parte na ofensa. Tenta fazer uma, ou seja, aquilo que Jesus avalie, remova a sua atitude, o argueiro, ou o galho, o cisco que está no teu olho, antes de querer ajudar o outro a tirar o cisco, fazer uma, ou seja, que faça uma análise. Isso significa, traduzindo, analisa qual é a sua parte, o argueiro, ou o galho. Terceiro, traduzindo, vá diretamente ao indivíduo. Não a outras pessoas para expressar sua preocupação com o vestimento. Então, se eu tenho um problema com o Daniel, eu não tenho que chegar para a sua preocupação com o vestimento. O médico fala, não a outras, eu tenho um problema com o Daniel, eu não tenho que chegar para o Daniel. Eu não fui falar isso dele. Por que eu não fui falar isso? Não a outras. Isso é um problema terrível dentro das igrejas. Eu não tenho que chegar para o Daniel. Nas empresas, tudo bem, falar isso dentro da igreja. Onde nós entregamos onde o Senhor é o nosso. Nas empresas, tudo bem. Morreu na cruz, dentro da igreja. Onde nós entregamos murmurar com outra pessoa. Antes, morreu de procurar o meu irmão e tratar com ele. Vou murmurar com você. É uma coisa antiética. Morreu muito chato, mas acontece nas empresas, tudo bem. Isso deve ser feito em amor e não simplesmente, ou seja, eu primeiro procurar a pessoa com quem eu tenho
Isso nas empresas, não simplesmente para me queixar ou desabafar, ou seja, ou acusar uma pessoa, nas empresas, ou seja, acusar uma pessoa tende a encorajá-la a ter defesa, ou seja, depor. Então, ou seja, acusar, portanto, a gente deve sempre. O problema não sou eu e Daniel, é o problema que nós temos que tratar. Portanto, a gente, vamos olhar para o problema, não sou eu e Daniel, em vez de atacar a pessoa. Isso fornece uma melhor oportunidade para esclarecer a situação ou pedir perdão pela ofensa. Isso fornece uma melhor. Se a primeira tentativa de solução não alcançar os resultados necessários, continue com uma outra pessoa que possa ajudar na mediação. Ou seja, eu procurei o Daniel, tentei resolver com ele, não tive êxito, aí eu posso chamar o Zorrinho e declarar a conversa. Tentei resolver com ele, não tive êxito, ou chamar o professor também. Posso chamar o Zorrinho para uma conversa. Pessoas que podem ter êxito, eu gostaria ou chamar o Daniel, pedir ajuda mais das pessoas que fora vão nos ouvir e vão dar uma posição. Daniel. E aí nós ajudamos outra pessoa a fazer essa hora. Lembre-se que seu objetivo não é ganhar um argumento, mas obter uma reconciliação com o seu irmão. Lembre-se, seu objetivo, portanto, é escolher alguém que possa ajudar a ter uma reconciliação e não seu irmão. Seu objetivo, portanto, é escolher alguém que possa ajudar. Vou fazer um teste com vocês rapidinho. Eu vou falar algumas perguntas e vocês vão responder sim ou não. Vou fazer um teste, ou precisar passar depois falar sim, não, ou às vezes. E vocês não vou passar isso para ninguém, para a gente já passar. Simplesmente responde sim, não. Eu acho que são 18 perguntas. Vocês não vão passar isso para ninguém. E aí vocês vão fazer sim, não e às vezes. E depois a gente vai fazer isso para ninguém rapidinho. Uma análise muito rápida sobre isso. Não. E às vezes, o objetivo aqui é gestão de conflitos, como a gente está se relacionando sobre isso, resolução de conflitos e pressão sobre gestão de conflitos, rápido sobre isso, principalmente aqui, né, mais focado no trabalho. Então vamos lá, fazer rapidinho aí, gente. Caso no trabalho, principalmente relacionando. Entrar assim, enfrento dificuldades de forma positiva, sim, não, ou às vezes. Percebo como o meu comportamento afeta as outras pessoas. Sim, não. Percebo como as outras. Faço uso dos feedbacks e críticas para o meu próprio crescimento. 4. Tenho facilidade de ouvir argumentos sem fazer pré-julgamentos. Para o meu próprio tranquilo. Facilidade de ouvir argumentos. Quando os prazos são muito pequenos para concluir o trabalho para o meu próprio, eu fico nervoso ou ansioso. E isso, se você, por exemplo, não trabalhar, você coloca na sua casa, tem que ter uma coisa para resolver no dia seguinte. Se você, por exemplo, não trabalhar, e aí você coloca na sua casa, tem que ter uma coisa para resolver no dia seguinte. Vamos lá. 6. Quando cometo um erro, eu o admito sem constrangimento. Vamos lá. 7. Não consigo parar de pensar no trabalho mesmo enquanto estou em casa. 8. 7. Não tenho atitudes defensivas quando sou criticado. Estou em casa. 9. Quando a pressão do trabalho é muito grande, durmo mal à noite. 10. Mesmo em meio a dificuldades, consigo manter o senso de humor. Sim, às vezes. Muito grande. 11. Posso tornar-me ríspido com as pessoas quando algo me irrita. 12. Mantenho a calma quando sofro um revés. 13. Procuro olhar as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa. 14. Quando persigo com afinco meus objetivos, sei como administrar o estresse, a irritação e a ansiedade. 15. Quando a pressão é grande, tenho dificuldade de me manter calmo. 16. Quando a pressão é grande, tenho dificuldade de concentrar-me no trabalho. 17. Sem administrar mal entendidos e avanços com habilidade. 18. Por último, consigo acalmar-me rapidamente, mesmo diante de situações preocupantes que acontecem no trabalho. 18. Por último, consigo acalmar. Não somos informados. 18. Por último, acontece no trabalho. Falsamente que os relacionamentos são muito importantes para a nossa realização pessoal. A verdade é que a gente exige
gerentes são responsáveis pelo coração da organização, que é o clima relacional da empresa. Esses gerentes são responsáveis. Embora os relacionamentos possam produzir benefícios externos, que um certo senso de valor pessoal possam produzir, o objetivo das relações não deve ser egoístas. O que significa isso? O objetivo das relações não deve ser. Embora os relacionamentos. Quantos aqui conhecem pessoas de sucesso nos negócios porque se relacionam com pessoas de sucesso nos negócios? Quantos aqui conhecem? Por exemplo, essa é uma questão fundamental em criações comerciais. Comercial é relacionamento. Agora, você pode ter relacionamento, essa é uma questão fundamental, com a intenção só de se beneficiar dos negócios, ou você é uma questão de pode um bom relacionamento e pode como fruto só de se beneficiar. A aproximação de pessoas e mais oportunidades. Só não tem problema nenhum quanto a isso. Então, ao mediarmos o amor de Deus aos outros, isso nos conecta a Ele de uma forma nova e profunda. Como já vimos, a salvação, a produtividade e uma vida em Cristo existem, vimos a salvação da vida em comunidade, como já considerando a especialidade. Isolamento ou medo de pensar existem. O modo de pensar não relacional, isolamento é uma forma diabólica, é uma forma do inferno. O objetivo da família e da organização é criar um clima agradável, de confiança, objetivo de modo que o clima organizacional interno seja exportado externamente, ou seja, as pessoas de fora pelo amor que organizacional possam se chegar de fora, exportado externamente. A melhor forma de organizar as pessoas do lado de fora perceberem o amor que chega entre nós. Onde dizer conhecer a razão de exportado externamente o amor que chega entre nós. E as pessoas do lado de fora ajude a distinguir o tipo de negócio ou serviço que você oferece. Você pode ter do lado de fora o foco no produto, o tipo de negócio, ajude a distinguir, não se preocupe do lado de fora. No serviço que você oferece. O benefício que aquele produto está fazendo a distinguir ou seja, o seu foco é o preço baixo, não se preocupe ou seja, o teu foco é o seu vender massa, quantidade, o serviço que você oferece. Ou você pode ter o foco no componente relacional, algo de massa. Quanto ao uso do produto, quanto ao benefício daquele produto, ou você pode ser isso, né? Que você faz isso antes da venda ou pós-venda daquele produto, ou você pode tudo, quanto ao benefício. Finalmente, a distinção entre a retidão e a consciência dos relacionamentos. Retidão é algo que é muito importante, tem a ver com a minha posição diante de Deus. E a consciência é algo que tem a ver com a minha percepção de como os outros me afetam e como eu estou afetando os outros. Todos nós, especialmente os cristãos, precisamos melhorar o nosso QI relacional. E a consciência. Muito rapidinho, só. Quanto isso é importante, teve isso muito claro nesse fim de semana. Eu viajei com meus pais, minha família, todo o casamento do meu primo. Isso muito claro. E o meu pai, ele ficou extremamente. Todo o casamento. Quanto isso é impactado. E o meu pai, uma coisa extremamente. A gente foi para diversos restaurantes lá. Quanto isso deles, ele ficou extremamente impactado da forma que a gente, garçons, eles serviram. Quanto isso é importante. Ele ficou extremamente impactado. O garçom, ele me serve bem, ele tem uma perspicácia e, poxa, ele me proporciona um ambiente bom, né? E o cara bem arrumado, o garçom, ele pra mim ali já ele me poxa, vale muito mais a pena. E aí a gente fica, o cara bem arrumado. O valor agregado naquele serviço está muito mais alto, muito mais alto. É simplesmente porque aquele cara é um garçom cortês, né? A equipe do trabalho, né? E você pode ter certeza, se a gente voltar lá para aquele lugar, aquele voltar lá, uma parte da cara, com aquela questão, mas cria fidelidade, né? E a questão relacional é uma coisa que é importantíssima, né? Muito mais alta. E não adianta a gente querer vender aquela coisa simplesmente. Hoje na internet tem um monte de voltar
falar, não adianta, a gente vive muito grande aí na internet de infoprodutos. Então o Zé aí, o grande aí na internet, praticamente um empreendedor aí digital, né, tá por dentro dessa questão toda. E hoje a gente está vendendo muito infoprodutos. E o que mais tem é pessoal praticamente com um marketing muito bonito, mas quando você vai ver um produto, porcaria, mas tem uma porcaria. Isso não é bíblico. Marketing, isso pode acontecer e a pessoa pode faturar dentro das 5, 6, 7 dígitos inicialmente, mas posteriormente não é um negócio que vai ser sustentável, não é um negócio bíblico feito por Deus. Por quê? Porque não é focado em qualidade, é simplesmente uma boa propaganda. O exterior é muito bonito, o interior é qualidade. E aí isso não sustenta, não tem jeito. Não adianta nada o Ângelo ser um cara muito bom em vendas, ser um cara ótimo nessa parte comercial, comprar, ser um Ângelo Lorota, vender o seu produto. Depois você vai consumir depois essa parte comercial, importantíssimo a gente prezar, vender o produto e essa questão relacional, como eu disse aí, o coração da empresa é onde está a pessoas. E é isso que a gente tem que trabalhar firmemente. Vamos fazer exercício.